Na aula passada de matemática, nós verificamos as medidas do tempo relacionado aos relógios, né? Então, nós utilizamos o relógio ponteiro e o relógio digital. Hoje, nós vamos dar continuidade a este conteúdo, verificando essas medidas do tempo através do calendário, certo? Na página 156. Vamos lá, dar início. Vamos começar com a leitura. Observe a cena abaixo. Na primeira semana de janeiro, vou pegar todas as contas. Vou pagar, na verdade. No começo de fevereiro, vou planejar a minha viagem de carnaval. Em março, vou fazer minha matrícula na academia. Ela está fazendo aí um pequeno planejamento de acordo com o calendário. Vamos lá. Primeiro, qual mês está destacado na imagem do calendário? Logo lá em cima fica o nome do mês, né, de cada mês, o primeiro momento. Logo depois nós temos os dias das semanas e depois nós temos aí os dias que vai de 1 a 31, a 30, a 29, de acordo com o calendário. Então qual é o mês que está marcando aí logo no começo aí nessa imagem maior? Nós temos o mês de julho, né? 2. O dia 22 desse mês está em qual dia da semana? Ele está se referindo ao dia 22 deste calendário, certo? De julho. Está se referindo a qual dia da semana? Tem lá escrito, é ao domingo. Na terceira questão, quantos dias esse mês caem numa quinta-feira? Então, vocês vão observar aí na quinta-feira, procura lá onde tem quim. E vai contar quantos dias da semana caem na quinta-feira. Então, são 4. Quarta, quantos dias tem o mês destacado? Então, quantos dias vai ter ao todo o mês de julho deste calendário, né? Então, você vai observar do 1 ao 31 dias. Vamos lá, continuando. Página 157. Nós temos um pequeno informativo aí, ó. Nosso calendário não é o único. Existem calendários diferentes do que usamos atualmente. A maioria deles podem ser classificados como lunar, solar ou lunisolar. Os calendários lunares baseiam-se ao movimento da Lua. Os solares baseiam-se no movimento do Sol e os lunisolares no movimento dos dois, né, do Sol e da Lua. O nosso calendário chamado gregoriano é solar. Nele, o ano é organizado em meses, semanas e dias. Observe 2 calendários diferentes do nosso, né? Então, nós temos aqui um calendário, que é o calendário asteca, essa é a primeira imagem. E logo após nós vamos ter aí um calendário lunar islâmico, né? Do século 16, né? Um século bem antigo. Vamos lá, dando continuidade à atividade. Quantos são os dias da semana do nosso calendário, né? Quantos são os dias da semana? Lembrando que nosso dia da semana começa no domingo. Então nós temos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então nós temos 7 dias da semana. Vocês até aprenderam essa musiquinha com a tia Maju, né, com os outros professores lá no infantil. Escreva o nome de cada um deles em ordem. Então vocês vão colocar lá: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Não é sábado-feira, mas é sábado, certo? Segunda, termine de completar os itens abaixo com a quantidade de horas correspondente aos dias indicados. Então, bora lá. Um dia, como eu falei na aula passada, tem 24 horas, certo? Um dia tem 24 horas. Então, 2 dias vão ter quantas horas? Vão ter 48 horas, porque você vai somar 24 mais 24. 3 dias... Você vai somar o quê? 24 mais 24 mais 24, né? Somando, vocês vão conseguir aí decifrar. Então, 3 dias nós temos 72 horas. 4 dias nós temos quantas horas? 5 dias nós temos quantas horas? 6 dias nós temos quantas horas? Essa aí vocês vão responder só, certo? Bora lá. Terceira, complete o quadro. Nós temos aí um quadro que tem uma ordenação de dias da semana, né? E seus respectivos números, certo?
Então nós temos aí, ó, hoje, sábado no calendário, tá marcando que hoje é o dia 11. Então ontem, antes de sábado vem o que, gente? Vou colocar aí, ó. Ontem foi dia 10, né? Hoje é sábado, dia 11. Ontem foi o que? Sexta-feira, dia 10, né? Amanhã é dia 12, que é domingo, certo? Continuando aqui no calendário. Nós temos aí, ó, ontem foi quarta-feira, dia 15. Amanhã vai ser dia... Depois do 15 é o quê? 16. E depois de quarta-feira vem o quê, gente? Quinta-feira. Então amanhã vai ser quinta-feira, dia 16. E depois de quinta-feira, dia 16, será sexta-feira, dia 17. E aí vocês vão responder essa daí que está embaixo sozinho, certo? Hoje é dia 27. Vou falar só isso. Hoje é dia 27, segunda-feira. Certo? Ontem foi dia... Vocês vão responder. E amanhã é terça-feira, dia... Observem aí. Continuando. As pessoas a seguir fazem aniversário no mês de junho. Leia o que elas estão dizendo. Eu faço aniversário no dia 8 de junho. A Aline falou. Danilo disse. Eu faço aniversário 8 dias depois da Aline, né? A Aline faz dia 8 de junho. Danilo faz 8 dias depois. Então você vai somar mais 8. E aí a Bárbara disse, eu faço aniversário 3 dias antes da Aline. Então, no caso da Bárbara, vai diminuir 3 dias do aniversário da Aline, né? Consulte no calendário do ano em que estamos e escreva o nome do dia da semana em que comemora o aniversário de Aline, Danilo e Bárbara. Então vocês vão pegar o calendário desse ano e vocês vão observar o mês de junho, os dias... E aí vocês vão completar, né? Vão escrever aí no quadrozinho quais são os dias do aniversário de Aline, de Danilo e de Bárbara, certo? De acordo com as informações. Na página aqui, gente, na página 159, vocês vão utilizar o material complementar, que vai estar na página 19, né? Então vocês vão destacar o calendário de 2021 na página 19 do material complementar. E utilizar para terminar de completar o esquema abaixo com a quantidade de dias de cada mês. Então vocês vão observar lá no calendário, né, de 2021, desculpa. Vocês vão dizer, janeiro vão ter quantos meses? 31, fevereiro, 28, março. Vocês vão anotar aí quantos dias terão cada mês. Logo depois tem as informações. Pinte de azul os quadrinhos dos meses que formam o primeiro trimestre do ano. Quando eu falo trimestre, nós estamos falando de 3 meses. Então, quais são os 3 primeiros meses do ano? Janeiro, fevereiro e março. Pinta de azul. Depois nós temos pinte de amarelo os quadrinhos dos meses que formam o último bimestre do ano. Se eu falo bi, eu estou falando de 2. Então, quais são os 2 últimos meses do ano? Nós vamos ter aí novembro e dezembro. Então vocês vão pintar os 2 de amarelo. E por último nós temos contorne os quadrinhos dos meses que formam o segundo semestre do ano. Que aí nós vamos ter o que? Semestre são 6 meses, ou seja, é a metade do ano, né? Então nós vamos ter primeiro 6 meses e depois mais 6 meses, né? Que aí a gente costuma dizer que é separado pelas férias, né? Mas as férias já contam como o começo do segundo semestre. Então, vocês vão aí contornar o segundo semestre, que vai de julho a dezembro, certo? Sexta questão. Observe no gráfico ao lado os períodos de duração em meses de alguns cursos oferecidos por uma escola de artes. Então, nós temos aí, né, o período de duração de alguns cursos. Então, nós temos desenhos em quadrinhos, pinturas e caricatura. Letra A. Se o curso de pintura iniciar no dia 5 de julho, em que dia e mês ele vai terminar? E aí você está marcando aí, ó, a quantidade de meses, né? 1, 2, 3, 4.
Aí você vai dizer, ele terminará onde, gente? No dia 5 de novembro. Por quê? Porque você vai somar o início, né? 5 de julho, mais até onde ele vai, ó. Até onde é que ele vai? O curso de pintura, né? Pintura vai os 4 meses. Então, você vai somar julho, agosto, setembro, outubro, novembro, né? Então, até os dias 5 de novembro. Letra B. Os cursos de desenho em quadrinhos e caricatura terão início no mesmo dia, sabendo que o curso de caricatura deve terminar no dia 10 de janeiro, em que dia e mês o curso de desenho em quadrinhos deve terminar. Então, vocês vão observar aí quais são os dias, ó, dos dias de desenhos e quadrinhos e de caricatura. Se vai começar, né, se terá início dia 10 de janeiro, não, ele tem que terminar em dia 10 de janeiro, então ele vai ter que ter início quando? No dia 10 de dezembro, porque é um mês a mais, né? Então, vai do dia 10 de dezembro ao dia 10 de janeiro. Certo? E aí, ó, continuando, nós temos aqui. Nós vimos as medidas feitas nos relógios de ponteiro e digital. Nós vimos as medidas referente ao calendário. E agora nós vamos ver as medidas referentes ao nosso corpo, né? Na página 160. É muito interessante, gente, porque antigamente as medidas elas eram feitas dessa forma, certo? Antigamente nós não tínhamos régua, fita métrica, essas coisas que marcam, né, os espaços, que aí conseguem medir os espaços. Nós medíamos com as mãos, né, com os pés, com os braços, e tudo isso tem uma nomeação, né, que aí faz parte das medidas de antigamente, mas que até hoje as pessoas costumam utilizar para medir algo. Antigamente, na página 160, viu? Antigamente, a única maneira que as pessoas tinham para realizar medições era por meio de comparações com a parte do próprio corpo. Então, nós tínhamos o palmo, né, que é a palma da mão, que a gente consegue marcar deste dedo para este outro, né, o polegar ao mindinho, ó, consegue marcar um palmo, certo? Nós temos o pé, né, quando ele fala assim, são 18 pés, é porque foi marcado com o pé, né? Nós temos o passo. A gente costuma marcar o passo quando a gente vai tirar a medida da barra-bola, da queimada, né? De algum joguinho de campo, que aí não tem a marcação no campo, a gente faz os passos para deixar os espaços, né, de cada grupo na mesma quantidade. Além do palmo, do pé e do passo, outras utilidades de medidas de comprimento envolvem parte do corpo também, que já foram utilizadas em medições. Alguns exemplos são a jarda, a polegada e o cúbito, conforme a imagem abaixo. As jardas, né, ela vai ser marcado, ó, do braço, né, ela marca aqui da cabeça até a ponta do braço, né, jardas, como vocês podem estar fazendo. Quando a gente vai fazer uma filinha lá, a professora fala, olha, uma jarda aqui do braço, né, para o outro coleguinha, para manter o distanciamento, então a gente vai marcar, ó, certo? O cúbito é essa parte aqui, ó, né, que nós marcamos do nosso ombro não, desculpa, do cotovelo ao dedo, ó, cúbito, certo? E nós temos a polegada, que é marcada dessa forma, certo? E aí essa atividade, ó, vocês irão responder, porque ela é uma atividade bem simples, certo? É só a página 161 que eu vou deixar essa atividade para vocês responderem, que é referente justamente a essa questão de como pode-se marcar as distâncias, né? Que aí pode ser utilizado os pés, né, para marcar os passos, o pé, a mão, né, para marcar a polegada, o cúbito, a jarda. Então façam essa questão aí da página 161 e nós retornaremos na